Abra sua Bíblia, Palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Você já leu a sua Bíblia hoje? Ou você é daqueles que dizem, Bíblia, estou contigo e não abro? Mateus 22 diz assim: de novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: diga aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e os animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e o mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali que um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como foi que você entrou sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, aos seus servos: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, habilita-nos, ó Deus, a prédica desta hora, e ó Deus, alcança o coração de cada um de nós na revelação do Senhor. Toca-nos, ó Deus, com esta porção da Bíblia que lemos, mas principalmente na operosidade do Espírito do Senhor. Fala ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Esse texto ele é muito interessante porque Jesus ele está conversando, falando sobre algumas coisas, preparando para falar sobre o grande mandamento, e aí o grande mandamento, e aí os discípulos fazem algumas perguntas a Jesus, e Jesus disse: olha só, o reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa, e ele preparou um grande banquete e mandou buscar os convidados, e os convidados disseram que não viriam. E aí mandou buscar outros convidados, então, que pudessem vir, e disseram que não viria. E ele mandou o seu exército para destruir aqueles que disseram que não viriam à festa. E todos foram destruídos, e finalmente esse rei disse: agora vão pelos caminhos, pelos valados, e todo mundo que vocês encontrarem pelo caminho, digam agora que os portões do local da festa, eles estão abertos a todas as pessoas que quiserem entrar. E aí os servos foram e convidaram todas as pessoas que encontraram pelo caminho, e os portões abertos, e então a multidão entrou e a casa ficou cheia. E quando a casa estava cheia, o rei finalmente desceu as escadarias, as escadas, e vem descendo os degraus, e ele olha no meio daquela multidão um camarada. Ele se aproxima daquele camarada e diz assim: como é que você entrou aqui? Você não está trajando veste nupcial. E o sujeito ficou nervoso, sem saber o que responder, e o rei disse: peguem esse camarada e joguem ele lá fora na rua. Aí você vai dizer assim: pastor, que coisa de doido esse rei, essa parábola contada por Jesus, porque ele mandou abrir os portões e disse que poderia entrar quem quisesse entrar. E agora ele desce os degraus da escada e ele olha para uma pessoa e diz: por que você não está vestido com as vestes nupciais?
e o sujeito ficou nervoso, não sabia responder, e ele mandou jogar o camarada lá fora. Ele não disse que poderia entrar quem quisesse. Parece coisa de doido essa parábola, se nós não a entendermos dentro do contexto em que ela foi contada. Há um escritor, um estudioso chamado Kenneth Bailey. Ele é um dos autores de minha preferência, é um excelente hermeneuta, e ele foi viver naquela região em que Jesus foi criado, cresceu, realizou seu ministério, e ali Kenneth Bailey viveu por 25 anos, para que pudesse escrever 2 livros que nós temos traduzidos para o português. E ele estudou toda a cultura, as comunidades mais antigas que poderiam se assemelhar ao comportamento das comunidades nos dias de Jesus. E ele vai fazer um comentário excelente sobre esse texto. Mas por que esse homem vai dizer, jogue esse camarada lá fora, porque ele não está vestido com a veste nupcial, jogue esse sujeito lá fora? Primeiro nós temos que entender que esse grande rei, na parábola de Jesus, é o próprio Deus. Deus está preparando um grande banquete. Por 2 vezes aparece a expressão, vão e digam a eles que tudo está pronto. Ou seja, vocês não precisam fazer nada. É muito comum a gente dar uma festinha em casa e dizer, fulano, você traz o refrigerante, ou fulano, você traz a picanha, ou você traz o pãozinho de alho, e a gente vai dividindo mais ou menos pelo número de convidados as coisas que as pessoas vão trazer. Não é isso? É uma festa que a gente diz, uma festa americana. Não, nessa aqui, digam a eles que tudo está pronto. Eles só precisam vir. Por que está dizendo que tudo está pronto? Está falando do reino de Deus. Todas as coisas estão prontas, nós não precisamos fazer mais nada. Eu não preciso mais fazer nenhum sacrifício, porque tudo está pronto. Jesus foi à cruz do Calvário e na cruz do Calvário morreu em meu lugar. E quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, ele diz, está consumado. Ou seja, está pronto, está realizado, está consumado. Nós não precisamos fazer ou acrescentar ao sacrifício de Jesus coisa alguma. Nós só precisamos ter fé. Nós só precisamos acreditar. Então vão e digam a eles que eles só precisam acreditar. Eles só precisam aceitar o convite e vir. Ah, mas é fácil. Não é tão fácil assim como alguém poderia declarar. Experimente sair ali na rua e diga a ele, olha, o reino de Deus, o céu está pronto, você só precisa aceitar o convite, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário por você. Você quer aceitar o convite? Diz que um deles disse, eu tenho um campo. No outro texto de Lucas diz, olha, acabei de casar, eu tenho muita coisa para fazer. O outro disse, eu tenho que experimentar a minha junta de bois. Cada um tinha uma coisa para fazer, e se você sair daqui de dentro da igreja e convidar o primeiro que você encontrar na rua, é possível que ele diga, eu não posso, eu tenho compromisso, eu tenho coisas para fazer. Não é tão simples assim. É disso que Jesus está falando, de pessoas que têm dificuldade porque têm outras prioridades em relação ao reino de Deus. E aí ele diz, então o rei mandou o seu exército para poder destruir aqueles convidados que não aceitaram o convite. E você diz, mas esse rei é Deus? Sim. Na parábola de Jesus, sim. E ele mandou os exércitos destruírem. A condenação eterna é uma destruição de qualquer possibilidade da pessoa conviver na eternidade com Deus. Aquele que não aceita o convite, aquele que não quer, aquele que diz, eu tenho outra prioridade, essa pessoa será separada para sempre de Deus. É disso que ele está falando. Mas vem então a parte mais interessante, abra os portões e deixa todo mundo entrar. E aí as pessoas entram, o rei desce os degraus da escada, e ao olhar para o salão, ele vai direto no indivíduo e diz, como foi que você conseguiu entrar aqui? Lembrem-se, os portões estavam abertos, todo mundo que quisesse poderia entrar.
Mas o rei viu no meio da multidão alguém que não poderia estar ali. Como foi que você conseguiu se você não está com as vestes nupciais? No mundo antigo não era difícil encontrar. Quando alguém rico dava uma festa, ele também mandava fazer a roupa de todos os convidados da festa. É mesmo isso? Imagina Solimar dizendo: vou fazer uma festa de aniversário lá em casa, não é isso, Solimar? E ela diga assim: olha, eu quero 200 pessoas convidadas, 200 amigos estão convidados para ir em minha festa. Aqui está o endereço do alfaiate, e lá você pode escolher o tecido que quiser e mandar fazer a roupa, porque eu vou pagar a roupa dos 200 convidados. Tudo está pronto, a comida está pronta, a bebida está pronta, e ainda a roupa do convidado era pago por aquele que dava a festa. Então as pessoas vestiam um traje dado pelo dono da casa, o dono do salão, o dono da festa. A pessoa, para entrar ali, recebia uma roupa e entrava. Os portões estavam abertos, como estão abertos até hoje para a salvação de todo aquele que crê. Mas tem que vestir a roupa. Pastor, que roupa? A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, as nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. A nossa vestimenta passa a ser outra. Somos vestidos pelo Senhor. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos salvos por Ele. Não somos salvos pelo salão. Não somos salvos porque conseguimos entrar e estamos no meio do povo de Deus. Não somos salvos porque conseguimos cantar. Não somos salvos porque aproveitamos alguma coisa do reino de Deus, ou a comida ou a bebida do reino de Deus podemos aproveitar. Não, nós somos salvos porque nós temos as nossas vestes lavadas no sangue de Jesus. As nossas vestes, os nossos pecados, nós fomos lavados completamente porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E a Bíblia nos usa essa metáfora dizendo: fomos lavados no sangue de Jesus. Quando aquele rei olhou no meio do salão, as pessoas estavam vestidas com a roupa que ele deu, mesmo que os portões estivessem abertos. Elas estavam vestidas com as roupas que ele financiou, ele custeou, pagou o preço para que elas pudessem entrar ali. Mas uma pessoa sem essa vestimenta entrou no meio da multidão. Isso acontece, Jesus está dizendo. A pessoa pode estar no meio da multidão, mas não está salva por Jesus Cristo, ou não faz jus de estar naquele lugar. Então o rei diz aos seus serventes, aos seus servos: peguem esse sujeito que entrou aqui, eu não sei como, e joguem ele lá fora. E aí você diz: mas é o reino de Deus? E aí ele diz assim: onde há trevas, onde há pranto e ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga. Joga ele lá, que ele vai ficar ali para sempre. A expressão última, então, o rei ordenou os serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quando você toma uma decisão, você provavelmente recebeu um convite. Você quer fazer parte do reino de Deus, do grande banquete, da grande festa, e você diz: não, eu não quero. Então você não recebe a veste lavada pelo sangue do Cordeiro, ou seja, os seus pecados não são perdoados. E no dia do juízo final, quando for olhado no meio da multidão, você não terá as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. É disso que Jesus está falando. E então será fácil identificar no meio da multidão aqueles que não estão vestidos pelas roupas dadas pelo dono da festa, o próprio Deus. Você tem essas vestes? Você foi vestido
por uma veste lavada no sangue do Cordeiro? É isso que Jesus está dizendo. É disso que nós precisamos atentar. Ninguém vai entrar no céu, ninguém vai estar na presença de Deus na eternidade. E quando não crente, até os 20 anos de idade, eu pensava, será que existe céu mesmo? Eu digo a você que 12 homens escolhidos por Jesus, a maior parte deles deu a própria vida esperando o céu chegar. O próprio Jesus Cristo, ao morrer, disse: eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e eu virei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Nenhum líder religioso em toda a história da humanidade venceu a morte. Nenhum líder voltou à vida e disse: olha, eu vou morrer e volto à vida e vou levar vocês para que estejam onde eu estiver. E ele está dizendo aqui: mas se não tiver com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, de maneira alguma você poderá estar ali. Será facilmente identificável naquele grande dia, no dia do banquete final, no dia do juízo final.